noite a todos. Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Já. O que você quer falar? Mas já foi, bem. Já foi. O Rafael pediu para colocar e a Marisol pediu para colocar. Mas não pode, Beto. Comecei a sessão, bem. Infelizmente, está no regimento. É isso? Eu acabei de iniciar. O Rafael fala que isso lá é a Marisol. Foram os únicos que... Você está chamando, Carlinhos? Por favor. Desculpa, mas é isso que eu quis. Beth Manuel, Carlinhos Sartori, César, Dirceu de Oliveira, Dr. Maurício, Dr. Rafael, Luan Rostirola, Mino Nicolai, Professora Marisol e Toninho Marangoni. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 7ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 17ª legislatura, realizada hoje, dia 19 de março de 2019. Solicito a vereadora professora Marisol para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos e a todas. A leitura dessa noite. Antes de eu começar a leitura, eu queria pedir desculpa, senhor presidente, mas eu vou retomar a leitura da sessão anterior. A leitura está em Romanos, capítulo 13. O microfone funciona? A leitura está em capítulo 13, no livro de Romanos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que estejam foram por ele constituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si os mesmos condenação. Palavra do Santo Evangelho, graças a Deus. Apenas para simular algumas pessoas que dizem ser pastores e que não conseguem entender o próprio Evangelho. Muito obrigada. Passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Dr. Rafael. É isso, Carlos? Oi. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público que nos prestigia nessa noite. Eu tinha alguns assuntos para falar aqui, mas eu vou trazer aqui no plenário. É bom a imprensa estar aqui presente. Gostaria que, se pudesse, analisasse atentamente, porque a gente, quando sobe aqui, aquilo que está funcionando bem, a gente tem o dever de falar que está funcionando bem. Mas aquilo que está deixando a desejar, a gente obrigatoriamente tem que cobrar. Cobrar porque nós somos aqui nada mais, nada menos do que a voz da população de Itapira. E essa casa aqui, os 10 foram eleitos da mesma forma, através do voto. E essa administração, eu vejo com um olhar bastante crítico,
porque deixa muito a desejar. Para não falar que deixa os bairros aí em situação que não precisa um vereador da oposição subir aqui para falar alguma coisa. Eu vou citar um único exemplo aqui, e diz respeito diretamente ao bairro do Eleutério. O bairro do Eleutério está numa situação de total abandono. E não precisa um vereador da oposição ir lá para ver a situação. O presidente da Câmara, uma pessoa que eu prezo muito, tenho um respeito muito grande por Vossa Excelência, pude analisar na rede social de Vossa Excelência que o senhor esteve algumas semanas lá e viu em loco a situação do bairro. O vereador Carlinhos Sartori, que é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, fez um pedido em 15 de setembro de 2015, pedindo para o prefeito, em caráter de urgência, a substituição do piso do Centro Comunitário Dr. Antônio Carlos Eleutério. E aqui já falava a situação do Centro Comunitário. Há quase 4 anos, Dirceu, há quase um mandato de um prefeito. Em 2018, o mesmo vereador Carlinhos, que eu tenho um apreço muito grande, e é uma pessoa que anda pela cidade e sabe a situação de cada bairro, fez o mesmo pedido em caráter de urgência, no dia 20 de novembro de 2018. A troca emergencial do piso do Centro Comunitário Dr. Antônio Carlos Vieira. E está na ordem do dia de hoje o mesmo pedido, falando da urgência. O prefeito Paganini, ele não atende esse vereador porque ele não gosta desse vereador. Mas ele também não atende o vereador da base. Aí cria-se. O que esse prefeito, a quem ele ouve? Ele não ouve o vereador da oposição? Ele não ouve porque tem 3 requerimentos de um vereador que é da base do governo municipal, da qual ele representa, e é do mesmo partido. Aí vamos analisar quem é a voz do Eleutério nessa casa. Nenhum vereador, porque nós aprovamos os 2 requerimentos do Carlinhos Sartori por unanimidade. Quem é a voz do executivo do Eleutério? Não existe. Porque o prefeito, isso aqui chegou lá, ele engavetou. Porque não era para a gente estar discutindo isso aqui. E surge um agravante maior, senhores vereadores. Isso aqui já está ultrapassando o prazo de responsabilidade dessa empresa, Via Sol Engenharia. Sabe da onde que vai sair o dinheiro, Rodrigo? Da prefeitura para arrumar isso aí. E o problema do piso, Carlinhos, é porque o telhado está errado também. Então é uma coisa puxando a outra, César. Mas eu fico bem tranquilo, porque eu posso falar aqui, Mino, para toda a população, que o prefeito não ouve a oposição e não ouve também a situação. Com todo o respeito ao Carlinhos e o apreço que eu tenho por ele e pelo bairro do Eleutério. Mas tem que ser discutido isso aqui. Porque o prefeito deve mandar arrumar isso aqui. Obrigado. Está com a palavra a vereadora professora Marisol. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa escrita, internautas, público aqui presente na pessoa do Zé Maria, grande colega nosso, contribuinte nosso, servidor, o meu muito boa noite. Bom, gostaria de comentar sobre ontem. Ontem eu estive lá em São Paulo, no escritório do deputado
Ricardo Izar, deputado federal. E eu trouxe uma boa notícia para vocês todos aqui, para a nossa cidade. Para a nossa cidade. Uma emenda que vai, em breve, receber aqui nos cofres públicos, especialmente para a unidade de cuidados intermediário neonatal. Para quem não sabe o que quer dizer isso, nós temos no Hospital Municipal 5 vagas, que são para os bebês que nascem e precisam de um cuidado especializado. Então, ele não vai ao quarto logo mamar na mamãe. Ele tem que ficar tendo uns cuidados especializados ali. E esses 100 mil reais é para esse objetivo. Então, buscando emendas, estive lá, em breve vai ter muitas outras notícias, muitas outras emendas, tudo para a nossa cidade. Buscando mesmo, fazendo parceria, emendas. Como eu falei semana passada, eu não tenho nenhum problema em tirar foto com o Bolsonaro, com a Janaína, a deputada Janaína. Eu até estive lá, viu, doutor Maurício? Eu fui lá, fui muito bem recebida, acolhida lá no escritório do Ricardo Izar. E depois dei minha passadinha lá na Assembleia. Dá uma parte, Presidente. Pois não. Inclusive, eu tenho foto com a Dilma. Quando a presidenta Dilma esteve aqui, Partido dos Trabalhadores, eu com muita honra fui lá, tirei uma foto com a presidenta. A gente faz esse tipo de tietagem e passa. São pessoas, são autoridades que estão ali presentes e que não estão à toa, são representantes também e merece todo o nosso zelo também com eles. Com certeza. Não temos que ficar com picuinhas, e sim buscar emendas, buscar recursos para a nossa cidade. Graças a Deus, ele colocou prioridade no castramóvel. Então, logo em breve, 150 mil reais especializado no castramóvel. E agora mais 100 mil, vereador Dirceu. Buscando mesmo para a nossa cidade, independente de partido. Eu até fui lá, doutor Maurício, falar com a deputada Janaína. Faço questão de tirar como mulher, sabe? Ela foi realmente muito bem votada. E devemos, sim, fazer parcerias. Eu não tenho nenhum problema com nenhum partido, seja PT, PSL, seja qual for. O objetivo da política é somar, é agregar, buscar recursos. Com Dória, com João Dória, o governador, nosso governador, porque nós estamos num país democrático. O povo votou, é esse. Então, temos que torcer para que o nosso Brasil dê certo. Então, em breve, muitas notícias boas para vocês, mas de primeira mão, castramóvel, 150 mil reais e mais 100 mil reais, que é para a unidade de cuidados intermediário neonatal do nosso hospital municipal. Então, fica aí. Eu até encontrei, sabe com quem eu encontrei lá? Com o ex-prefeito Toninho Bellini. Encontrei com ele e com a caravana dele lá, buscando, acredito que eu também, buscando emenda. É isso aí. É isso mesmo, tem que buscar, tem que sair daqui, buscar emenda, buscar recurso, fazer parceria. Nós fomos eleitos para isso. Não só criticar, buscar recurso, ajudar o nosso prefeito, o nosso município, porque, como eu acabei de ler aqui, se o Paganini foi eleito, se nós fomos eleitos, primeiramente porque Deus quis. E nós devemos respeitar as autoridades. Respeitar é o mínimo que podemos fazer com a educação. O meu muito boa noite. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente. Pois não, vereador? Questão de ordem. Questão de ordem. Eu requeiro no plenário a suspensão da sessão por 10 minutos, que nós veio uma pessoa para falar sobre um assunto de extrema relevância, que é de interesse de toda a comunidade. O senhor tirou as palavras da minha boca. Obrigado, desculpa. Eu ia pedir a suspensão da sessão. Transfiro para Vossa Excelência, mas desculpa. A votação do vereador, aprovado por todos, sessão suspensa por 10 minutos. Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Bete Manuel, Carlinhos Sartori, César, Dirceu de Oliveira, Maurício Cassimiro, Rafael Lopes, Luan Rostirola, Mino Nicolai,
professora Marisol e Toninho Marangoni. Passamos então ao expediente, discussão e votação da ata da 5ª e 6ª sessão ordinária. Está em discussão, está em votação, aprovado por todos. Passamos aos vetos. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura. Excelentíssimo senhor vereador Luan dos Santos Rostirola, presidente da Câmara Municipal de Itapira. Razões de veto 2. Cumpre-me comunicar a essa igreja e à Câmara que, na forma do disposto do artigo 4º do artigo 65 da LOME, estou vetando integralmente o autógrafo número 17/2019. Trata-se de um projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Sartori e aprovado pelo Poder Legislativo, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei 4.601, de 25/5/2010. Ocorre que a descrição do autógrafo de 17/2019 está em discordância, segundo o parecer da Secretaria Municipal do Planejamento e Obras, que esteve no local e não identificou nenhuma propriedade da família Duarte, e sim de família Durante. Ademais, para a correta denominação dessa via pública e seu cadastramento no setor de cadastro imobiliário do município, se faz necessário juntar ao projeto de lei um croquis com a localização dessa estrada. Esperando que o presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que compõem essa Casa de Leis. Subscrevo, renovando Vossa Excelência, os meus votos de estima e consideração. Itapira, 19 de março de 2019, José Natalino Paganini, prefeito municipal. As comissões. Excelentíssimo senhor vereador Luan dos Santos Rostirola, presidente da Câmara Municipal de Itapira. Razões de veto número 3. Cumpre-me comunicar-lhe que a essa igreja e à Câmara, que na forma do disposto no artigo 4º da Lei 65 da LOME, estou vetando integralmente o autógrafo de número 18 de 2019. Tratando-se do projeto de lei de autoria da vereadora Beth Manuel e do vereador Carlinhos Sartori, e aprovado pelo Poder Legislativo, que dispõe sobre denominação de vias públicas do loteamentos Terrazã e Terrazã 2, em Barão Ataliba Nogueira. Primeiramente, há de se esclarecer que o empreendimento para o qual está se propondo a denominação ainda não foi regularizado, cujo processo está em andamento no programa Cidade Legal do Governo do Estado. É necessário, pois, aguardar a regularização do empreendimento para, posteriormente, denominar ruas, que somente a partir daí passarão a existir oficialmente. Desta forma, para que não haja transtorno e prejuízo no andamento do processo de regularização do empreendimento, estamos propondo veto total ao autógrafo número 18/2019. Esperando que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que compõem essa egrégia Casa de Leis, subscrevo-me, renovando a vossas excelências os meus votos de estima e consideração. Prefeitura Municipal de Itapira, em 19 de março de 2019, José Natalino Paganini, prefeito municipal. As comissões. Passamos ao projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar 3 de 2019. Aumenta e extingue cargos do quadro pessoal da Prefeitura. Redefine as atribuições do cargo de assistente jurídico e altera o dispositivo da lei que criou a Procuradoria-Geral do município. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º.
ficam aumentados no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal os cargos abaixo discriminados, todos de provimento efetivo, mediante concurso público nas quantidades e vencimentos abaixo especificados. Quantidade aumentada: 3 para gestor público 1, assistente jurídico. Vencimento mensal R$ 2.049,75. Agente de administração 3, agente de saúde. Quantidade aumentada 23. Vencimento R$ 1.292,56. Agente de administração 4, técnico de raio-x. Quantidade aumentada 2. Vencimento R$ 1.623,85. Agente de serviços 2, servente de pedreiro. Quantidade aumentada 4. Vencimentos R$ 1.093,34. Agente de serviço, aqui é 10, né? Pedreiro especializado. Vencimento mensal R$ 1.720,73. Quantidades aumentadas 5. Artigo 2º. Para manter o equilíbrio financeiro e orçamentário da Prefeitura, ficam extintos os cargos abaixo identificados, na quantidade que especifica, todos de provimento em comissão. Quantidade a extinguir: 3, assessor jurídico 2, que é o cargo, vencimento mensal R$ 2.306,35. Chefe de seção de cadastro imobiliário. Quantidade a extinguir: 1, vencimento mensal R$ 1.292,57. Assessor de gabinete 5, quantidade a extinguir 23, vencimento mensal R$ 1.093,34. Assessor de gabinete 6, quantidade a extinguir 14, vencimento mensal R$ 1.447,86. Artigo 3º. O artigo 77 da Lei 4.386, de 19 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 77. Ao gestor público 1, assistente jurídico, compete: 1. Auxiliar nos estudos da matéria jurídica de interesse da municipalidade, consultando códigos, leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável na formulação de pareceres e orientação da tomada de decisões do prefeito. 2. Fazer apurações e produzir informações de cunho jurídico e fático de interesse da administração municipal, inquirindo testemunhas e outras pessoas envolvidas em feitos de interesse da municipalidade, inclusive tomando outras medidas para obter os elementos necessários à defesa da municipalidade em quaisquer instâncias, sempre sob supervisão do procurador do município. 3. Preparar a defesa arrolando e correlacionando os fatos, aplicando o procedimento adequado para apresentá-la em juízo sob supervisão do procurador do município. 4. Coadjuvar, sempre mediante supervisão do procurador do município, a representação da administração municipal em juízo ou fora dele, acompanhando processos judiciais em todas as suas fases, até o trânsito em julgado, redigindo petições, requisitando documentos para instruir defesas e recursos, comparecendo às audiências, interpondo recursos judiciais e administrativos, e praticando todos os atos necessários visando uma decisão favorável à administração municipal. 5. Redigir leis ou elaborar documentos e pareceres jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, penal, fiscal, civil, trabalhista, constitucional, tributária, sob supervisão do procurador do município, aplicando a legislação, forma e terminológica, adequando ao assunto em questão, para utilizá-las na
defesa do interesse da administração municipal. Sexto, presidir ou participar como membros de comissão de sindicância ou processo administrativo disciplinar, subscrevendo pareceres e praticando todos os atos necessários para a apuração dos fatos investigados nos processos que lhes forem carreados. Sétimo, manter organizado e atualizados todas as documentações e arquivos da Secretaria de Negócios Jurídicos, zelando pela plena legalidade de todos os atos e tarefas que lhes forem delegadas pelos procuradores municipais. Oitavo, possuir carteira nacional de habilitação, bem como todas as certificações digitais e eletrônicas, com regular inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, de modo a estar permanentemente habilitado a peticionar junto aos tribunais de justiça, tribunais de contas e todos os órgãos em que se possa estar sendo discutido interesse da municipalidade. Artigo 4º. O parágrafo 2º do artigo 19 da Lei Complementar 4.276, de 28 de maio de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19, parágrafo 2º. Entende-se por profissionais legalmente habilitados com direito a perceber verba honorária da sucumbência somente os procuradores do município. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, 19 de março de 2019. José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. Mensagem. Ao excelentíssimo senhor Luan Rostirola, presidente da Câmara Municipal de Itapira, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Câmara o incluso projeto de lei complementar dispondo sobre o aumento de número e criação e extinção de cargos do quadro de pessoal da Prefeitura, no que permite a proposta de criação de 3 cargos efetivos de assistente jurídico e a concomitante extinção de 3 cargos comissionados de assessor jurídico. Cumpre informar que a medida tem por objetivo atender às constantes recomendações do Ministério Público Estadual, no sentido de que cargos em comissão sejam destinados exclusivamente para suprir funções complexo de direção, chefia e assessoramento, em respeito aos ditames do artigo 115, inciso 5º da Constituição Bandeirante. Inclusive, já há em trâmite ações judiciais movidas pelo Ministério Público que visam compelir a administração a prover exclusivamente por meio de cargos efetivos aquelas atribuições de cunho eminentemente técnico ou burocrático, buscando a total adequação legal que a Secretaria de Negócios Jurídicos precisa realizar urgentemente esse ajuste no seu quadro de profissional do direito. Esse é o primeiro passo para a adequação da estrutura administrativa da Prefeitura, visando atender às recomendações do MP, começando pela Secretaria de Negócios Jurídicos e Cidadania. As demais secretarias já estão trabalhando para suas adequações, o que será objeto de projetos que serão encaminhados para apreciação dessa Igreja à Câmara oportunamente. Além desses, estou propondo o aumento dos cargos de agente de administração 3, agente de saúde e agente de administração técnico de enfermagem, técnico raio-x na Secretaria de Saúde e agente de serviços 2, servente de pedreiro e agente de serviços 10, pedreiro especializado na Secretaria de Planejamento e Obras. O número de vagas existente no atual quadro de cargos da Prefeitura, previsto no artigo 1º do projeto, tornou-se insuficiente para atender a demanda dos serviços desses setores. Assim, a necessidade do aumento conforme estou propondo. No caso do aumento dos cargos de agente de administração 3, agente de saúde,
justifico a obrigatoriedade da presença de agente de saúde no combate às endemias, na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental, conforme exigência constante nas leis 13.595 de 2018 e 12.994 de 2014. Ainda na portaria do Ministério da Saúde, de número 535 de 2016, define que o nosso município comporta um número de até 36 agentes de saúde. Dessa forma, estou propondo a criação de 23 cargos que, somados aos 13 já existentes, chegam no número preconizado pelo Ministério da Saúde, esclarecendo, contudo, que as vagas serão promovidas à medida da necessidade do serviço. Tendo em vista o alcance da medida, espero que o presente projeto de lei seja acolhido e aprovado nessa Egrégia Casa de Leis. E subscrevo-me, renovando a Vossa Excelência, os meus votos de estima e consideração. Prefeitura Municipal de Itapira, 19 de março de 2019, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. As comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo 02/2019. Cria na Câmara Municipal de Itapira a Escola do Legislativo. Autor, vereador Luan dos Santos Rossiró. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica criada no âmbito da Câmara Municipal de Itapira Escola do Legislativo. Parágrafo único. A Escola Legislativa é vinculada ao presidente da Câmara Municipal de Itapira. Artigo 2º. A Escola Legislativa tem como objetivos: primeiro, oferecer aos parlamentares interessados e aos servidores da Câmara Municipal de Itapira suporte conceitual, capacitação e treinamento para a atuação das funções legislativas, principalmente aquelas voltadas à elaboração de leis, estudos sobre matérias orçamentárias, finanças e o exercício do poder de fiscalização. Segundo, propiciar aos servidores com quaisquer níveis de escolaridade a possibilidade de complementar seu aperfeiçoamento profissional. Terceiro, oferecer aos servidores conhecimentos básicos para o exercício de suas funções, considerando suas lotações e suas atribuições. Quarto, qualificar os servidores nas atividades de suporte técnico-administrativo, ampliando sua formação em assuntos de interesse do município. Quinto, desenvolver programas de ensino, objetivando a integração da Câmara à sociedade civil organizada. Sexto, estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada às atividades desenvolvidas pela Câmara em cooperação com outras instituições de ensino. Sétimo, integrar e gerenciar convênios, especialmente como Senado Federal, com a Câmara dos Deputados, com a Assembleia Legislativa, com as câmaras municipais e respectivas associações, com os órgãos dos poderes da União, com os tribunais de contas, com o Ministério Público e com as universidades, propiciando, entre outras, as atividades conjuntas, a participação de parlamentares, servidores e agentes políticos em treinamentos à distância e a realização de cursos de capacitação técnica e de cursos presenciais, de formação acadêmica ou pós-acadêmica. Oitavo, incentivar a realização, elaboração e o desenvolvimento de projetos na área da história política da Câmara, bem como a organização de eventos culturais. Nono, incentivar, promover e capacitar o cidadão e a comunidade em temas afins, como as atividades institucionais do Poder Legislativo e da administração pública em geral, promovendo ações com a participação popular, com as comunidades e entidades legalmente constituídas estabelecidas no município de Itapira. Décimo, desenvolver atividades de treinamento e de adaptação dos servidores em estágio probatório,
Parágrafo único. A Escola do Legislativo terá autonomia pedagógica e didática no planejamento, na execução e na avaliação de seus programas e atividades. Artigo 3º. A Escola do Legislativo, vinculada à presidência da Câmara de Vereadores de Itapira, possui a seguinte estrutura organizacional: primeiro, direção; segundo, coordenação; terceiro, secretaria; quarto, quadro de pessoal de apoio. Artigo 4º. O diretor e coordenador da Escola do Legislativo serão escolhidos pelo presidente da Câmara dentre os vereadores, servidores pertencentes ao quadro dos cargos efetivos ou comissionados, detentores de curso superior completo. Parágrafo único. Os cursos e treinamentos, sempre que possíveis, serão ministrados por servidores da própria instituição ou através de profissionais conveniados, convidados ou contratados, e que possuam capacitação superior ou técnica comprovada oficialmente. Artigo 5º. O diretor e coordenador da Escola do Legislativo terão mandato com duração coincidente com o mandato da mesa diretora. Artigo 3º. Artigo 6º. Os vereadores não perceberão ajuda de custo ou gratificações especiais pelo desempenho das funções de diretor ou coordenador. Artigo 7º. A presidência da Câmara Municipal poderá promover convênios, protocolos e atos administrativos, bem como a celebrar intercâmbios no âmbito da competência da Escola Legislativa junto às instituições de ensino superior. Artigo 8º. O regimento da Escola do Legislativo será elaborada pela sua direção e coordenação em até 90 dias após a nomeação do diretor da Escola do Legislativo e do coordenador, e serão submetidos à aprovação da presidência da Câmara. Artigo 9º. A mesa diretora, os vereadores, as diretorias e o corpo funcional da Câmara prestarão a devida colaboração no programa da Escola do Legislativo para a realização de suas atividades. Parágrafo 1º. As atividades da Escola do Legislativo poderão ser realizadas nas dependências disponíveis no âmbito da Câmara Municipal de Itapira, mediante agendamento prévio ou em locais externos previamente solicitados e reservados até que haja condições de se estabelecer um local apropriado. Parágrafo 2º. Dependendo do número de inscritos, os cursos podem ainda ser realizados no plenário da Câmara, desde que não coincidam com os dias dos trabalhos legislativos. Artigo 10º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias anuais e suplementadas se necessário. Artigo 11. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 19 de março de 2019. Luan dos Santos Rostirola, vereador. As comissões. Não havendo mais projeto de decreto legislativo, passamos ao projeto de resolução. Projeto de resolução de número 1 de 2019 dispõe sobre suplementação e redução de dotações orçamentárias da Câmara. Autoria, Mesa da Câmara Municipal. A Mesa da Câmara Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica autorizado o setor contábil deste Poder Legislativo a proceder à suplementação de verba orçamentária da Câmara de Vereadores no valor de R$150 mil, como segue. Primeiro, Câmara Municipal, Secretaria da Câmara, Serviço de Tecnologias da Informação e Comunicação, R$150 mil. Artigo 2º. A cobertura da suplementação a que se refere o artigo anterior
far-se-á através de recursos provenientes da redução parcial das seguintes verbas do orçamento vigente, no valor de R$ 150 mil, como segue: 1. Câmara Municipal, Secretaria da Câmara, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, valor total R$ 150 mil. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. A mesa da Câmara Municipal de Itapira, 19 de março de 2019, Luan dos Santos Rostirolas, presidente, Carlos Alberto Sartori, primeiro secretário, e Antônio Marangoni Neto, segundo secretário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Presidente, como foi acertado nas bancadas, os 10 vereadores, requer o projeto de lei na ordem do dia para ser discutido e votado. Como requer, vereador, já foi um acordo entre as bancadas na reunião, logo mais na reunião que antecedeu. Votação? Precisa colocar em votação o pedido dele ou não? Então, o projeto na ordem do dia de hoje. Está em votação o pedido do vereador, aprovado por todos. Então, o projeto de resolução vem para o ordem do dia da sessão para ser discutido e votado. Passamos, então, ao projeto de lei. Projeto de lei de número 16, 2019. Concede reajuste nos vencimentos e proventos dos servidores municipais e da outras providências. Autor, prefeito municipal. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. É concedido a todos os servidores municipais, ativos e inativos, com paridade da administração direta ou indireta, a partir de 1º de maio de 2019, reajuste nos vencimentos equivalente ao IPCA, apurado entre maio de 2018 e abril de 2019. Parágrafo único. Os inativos que recebem apenas complementação de aposentadoria do município farão jus ao reajuste previsto neste artigo, de conformidade com a porcentagem dessa complementação. Artigo 2º. A partir de 1º de maio de 2019, o piso salarial do funcionalismo municipal de Itapira terá o mesmo reajuste estabelecido no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. O valor da cota do salário família será reajustado na mesma data e índice utilizado pelo regime geral da Previdência Social e o teto remuneratório dos servidores que fazem jus a esse benefício, no mesmo índice previsto no artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Sobre o auxílio, refeição e os abonos assiduidade e de Natal, será aplicado no mesmo índice de reajuste previsto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O valor do abono de Natal será acreditado juntamente com o auxílio refeição no mês de dezembro. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor em 1º de maio de 2019, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, em 19 de março de 2019. José Natalino Paganini, prefeito municipal. As comissões. Não havendo mais projetos de lei, passamos aos pareceres. Parecer de número 27, 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei complementar de número 23, 2018, da autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre áreas mínimas de lotes
para parcelamento do solo sob forma de desdobro e desmembramento, e da outras providências. Após minuciosos e acurados estudos, acordaram por requerer mais 15 dias de adiamento da propositura para melhores estudos. Este é o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 14 de março de 2019. Assinado pelos membros das comissões da Casa. Como requer. Parecer de número 28, 2019. Senhor presidente, senhores vereadores. As comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte, Lazer e Obras e Serviço Público, Agricultura e Meio Ambiente, que a esse subscreve instadas que for exarar parecer ao veto total do senhor prefeito, ao autógrafo de número 7, 2019, ao projeto de lei número 73, 2018, da autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que denomina o conjunto habitacional e as vias públicas que compõem na Vila de Eleutério. Após minudentes e acurados estudos sobre as justificativas elencadas ao veto total, pelo fato de constar no loteamento que se pretende denominar outras 4 vias públicas, devendo então as 2 vias públicas denominadas constarem como ruas 5 e 6, e não como 1 e 2, como consta do autógrafo de número 7, 2019. Nesta conformidade, são de parecer favorável ao veto total, eis que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois o Poder Executivo já encaminhou o projeto de lei de número 15, 2019, denominando então as vias públicas de 5 e 6, respeitando os nomes indicados pelo nobre vereador Carlos Alberto Sartori, apenas corrigindo o número das vias públicas daquela localidade. Pela aprovação, pois este é o parecer. Sala de Comissões, vereador Pedro Lopes, 14 de março de 2019. Assinado por todos os membros das comissões. Só deixa eu ver se voltou. Voltou. Pois não, vereador. Está complicado hoje aqui. Eu requeiro a Vossa Excelência que seja dispensado os tertícios e ele vem em maioria de hoje para ser discutido e votado. Está em votação do vereador. Aprovado por todos. Veto vem para o dia da sessão para ser discutido e votado. Parecer de número 29 de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer e Obras, Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que aí subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 15/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, que denomina o conjunto habitacional e as vias públicas que compõem na Vila de Eleutério. São de parecer favoráveis, eis que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois é justa e meritória a homenagem póstuma ao Poder Legislativo, através de indicação do vereador Carlos Alberto Sartori, presta a memória dos saudosos cidadãos que terão seus honrados nomes perpetuados nas vias públicas daquele laborioso conjunto habitacional, pois foram pessoas dignas, honradas, trabalhadoras, que muito contribuíram com o progresso daquele bairro de nossa comunidade. Pela aprovação, pois, esse é o parecer. Sala de Sessões, vereador Pedro Lopes, 14 de março de 2019. Assinado por todos os membros das comissões. Senhor presidente. Senhor vereador. De uma forma, presidente, eu requeiro a Vossa Excelência que se dispensaram os estreitistas legais e venham na hora de discutir e votado. Como requer, está em votação do vereador. Aprovado por todos. O projeto vem para o dia da sessão para ser discutido e votado. Não havendo mais pareceres, passamos aos votos de pesar.
Voto de pesar de número 37, 2019, pelo falecimento do senhor Salvador Pereira dos Santos. Autor, Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 38, 2019, pelo falecimento do senhor Fernando Donizete da Silva. Autoria, Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 39, de 2019, pelo falecimento do senhor Jorge Roque Vieira. Autoria, Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 40, de 2019, pelo falecimento do senhor Antônio Eduardo Vieira. Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 41, de 2019, pelo falecimento da senhora Aparecida Crivellaro Della Lana. Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 42, 2019, pelo falecimento da senhora Zulinda Pedroso Lourençon. Autoria, Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 43, de 2019, pelo falecimento da senhora Valentina Consorte Ardelian. Autoria, Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 44, 2019, pelo falecimento da senhora Maria Neide Moraes de Lima. Autoria, Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 45, 2019, pelo falecimento da senhora Terezinha Conceição Pinto. Autoria, Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 46, 2019, pelo falecimento da senhora Vicentina Marques Gonçalves. Autoria, Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 47, 2019, pelo falecimento da senhora Joaquina Maria Valentim. Autoria, Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 48, 2019, pelo falecimento do senhor Carlos Calil, mais conhecido como Nabor. Autoria, Carlinhos Sartori. Voto de pesar de número 49, 2019, pelo falecimento do senhor José Petrúcio dos Santos. Autoria, Carlinhos Sartori. Questão de ordem, senhor presidente. Por favor, o número 50 na íntegra. Como requer. Voto de pesar de número 50, 2019, pelo falecimento do senhor Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, ex-presidente do Clube de Regata Vasco da Gama. Requeremos a Vossa Excelência, auscultado o insígnio plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos legislativos da sessão de hoje um voto de pesar pelo falecimento do senhor Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, ex-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Requeremos ainda que, da deliberação do douto plenário, seja cientificada a família enlutada, enviando-se-lhes os ofícios de estilo. Justificativa. É com profundo sentimento de pesar que acusamos o falecimento do senhor Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, ex-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, mais conhecido como Eurico Miranda. Foi um político, jurista e dirigente esportivo brasileiro. Foi o mais conhecido presidente da história do Vasco da Gama, exercendo o mandato por 2 vezes, em 2003 a 2008 e 2015 a 2017. Também foi vice-presidente de futebol do clube entre 1990 a 2002, tendo a participação dos períodos das maiores conquistas do clube, como o Campeonato Brasileiro de 1997, a Copa Libertadores de 1998 e a Copa João Avelange em 2000 e a Copa Mercosul de 2000. Na vida política, foi eleito deputado federal em 2 oportunidades, pelo PPB em 1994 e 1998. O desenlace do senhor Eurico Miranda culmina por deixar uma grande lacuna entre nós e no seio de seus familiares, motivo pelos quais consignamos em ata o presente voto de pesar. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 18 de março de 2019, professora Marisol, vereadora. Deixa eu pôr meu nome aqui, né?
Tem mais um, né? Mais dois. Votos de pesar de número 51/2019, pelo falecimento da senhora Vanderleia Marcati Melato. Autoria, Rafael Donizete Lopes. Voto de pesar de número 52/2019, voto de pesar pelo falecimento da senhora Leonice Furlaneto Pedroso. Autoria, Carlinhos Sartori. Prestaremos 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos. Está em votação os votos de pesar. Aprovado por todos. Esgotado o nosso tempo regimental, eu só gostaria de fazer um convite a todos os vereadores e demais pessoas presentes. A Câmara de Vereadores de Itapira convida a Vossa Senhoria e dignos familiares para a outorga da medalha Carmen Ruete de Oliveira às mulheres de destaque no desempenho de suas funções no biênio 2018-2019, evento realizado em conjunto com a Associação Feminina Pró Cidadania. O evento acontece amanhã, dia 20 de março de 2019, a partir das 19h30 aqui na Câmara dos Vereadores. Todos os vereadores convidados. Presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Eu quero falar a todos os vereadores também. Eu tive uma reclamação no Hospital Municipal hoje, eu conversei com a Vera agora à tarde, por telefone. Está super lotado o PS, super lotado. E uma questão também que Mojimirim, Santa Casa de Mojimirim, fechou umas partes lá. E está caindo muito no Hospital Municipal. Então, se vocês tiverem reclamação, procura falar com a Vera, procura falar com a Rúbia, que elas estão atendendo. Agora, está lotado. Tem um amigo meu que estava lá agora, eu falei para o prefeito, falou, não tem jeito. Ah, fila. Porque vai cair no nosso Itapira, vai sobrecarregar o nosso hospital. Então, vamos trabalhar em conjunto os vereadores aí, e ter um pouco de paciência até dar uma sarada nesse problema, certo? Obrigado. Tudo bem, vereador. Tá. Pois não? Questão de ordem aí. Questão de ordem, vereador. Eu requeiro que já, uma vez já consultado pela secretaria, que nós entramos direto na ordem do dia. Como requer, vereador, está em votação o pedido, aprovado por todos. Passamos então à ordem do dia dessa sessão. Razões do veto. Veto total ao autógrafo 7/2019 ao projeto de lei número 73/2018, de autoria do senhor prefeito municipal. Está em única discussão, está em única votação. Aprovado por todos os vereadores. Justificativo, vereador Dirceu. Eu sempre que estive nessa casa, eu fui contra votar o veto a favor. Porque para nós, vereadores, nós aprova, né? Para a Câmara é muito ruim, entendeu? Porque nós aprova, depois nós desaprova. Então eu vou pedir para todos os vereadores, em loco, para todos meus amigos, quando fazer o projeto, procurar, né, Carinho? Procurar ir certo, lá na secretaria, levantar certinho, ver com o prefeito. Eu também já fiz um erro também lá em cima, pedi uma rua e o lotamento não está regularizado. Então procurar saber, porque fica ruim para nós, né? Vota o projeto, né, Carinho? Vota, depois você votar o veto, né? Então eu vou pedir para vocês aqui, muito cuidado no fazer, porque daqui para frente eu vou começar a votar contra o veto. Beleza? Justo, vereador. De justificar, é o seguinte, a questão desse projeto que foi feito lá para a Vila de Eleutério, eu quando busquei as informações no setor lá do planejamento, e o mapa que foi me dado constava que as ruas que iam ser para o conjunto habitacional seria a 1 e 2, e na realidade elas seriam as 5 e as 6. Então foi feita essa troca aí, mas a informação que eu tive no momento seria 1 e 2. Então eu fiz conforme a informação que eu obtive. Bem. Projeto de resolução número 1/2019,
dispõe sobre a suplementação e redução de dotações orçamentárias da Câmara. Autor, mesa da Câmara Municipal. Está em única discussão? Está em única votação. Aprovado por todos os vereadores. Obrigado, viu? A presidência agradece a todos pela aprovação, que é muito útil para a parte administrativa da Câmara. Projeto de lei número 12/2019. Autoriza o SAI a fazer repasse à Prefeitura Municipal de Itapira pelo prazo que estipula e dá outras providências. Autor, senhor Prefeito Municipal. Está em segunda discussão. Senhor presidente, Que pois eu não? pedi um adiamento de 1 ano disso daí. Sim. Está justo. Não pode o tempo menor daí, se for... É votação, né? Eu tenho põe que colocar em votação, votação. se alguém pedir o tempo menor, pode ser a próxima sessão também. É votação, eu coloco o pedido. Questão de ordem. Pois não, vereador? A Vossa Excelência vai colocar em votação o pedido. Vou colocar a do vereador. votação. Portanto, está só uma dúvida jurídica. Projeto de lei, essa votação, a presidência vota ou não? Não. Nessa de adiamento, não? Então está em votação o pedido do César, de 1 ano. Então, rejeitado, menos 4 votos. Está em segunda votação o projeto? Está em segunda votação o projeto. Aprovado, menos 4 votos. Projeto de lei número 15/2019. Denomina conjunto habitacional e vias públicas que o compõem no bairro de Eleutério. Autor, senhor Prefeito Municipal. Está em primeira discussão? Está em primeira votação? Aprovado por todos. Questão de ordem, Dirceu. Em virtude de ter aprovado por unanimidade a primeira votação, eu peço que venha para a segunda votação. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Está em segunda votação. Aprovado por todos os vereadores. Passamos aos requerimentos. Requerimento número 30/2019. Requer oficiar a Secretaria Municipal de Planejamento para que a empresa Via Sol Engenharia promova a troca do piso do Centro Comunitário Dr. Antônio Carlos em Eleutério. Com a palavra o vereador Dr. Rafael. Você quer? Conforme já havia falado no pequeno expediente, conforme vai transcorrendo aqui as matérias, senhores vereadores, a gente observa ter algumas ponderações em relação ao nosso gestor municipal. Porque quando o vereador denomina nome de rua, aí lá em cima ele deve ler, porque aí ele manda o veto, conforme Vossa Excelência muito bem falou. Mas quando o vereador pede providências pela terceira vez, as outras 2 vezes, certamente ele deve ter jogado o papel na lata de lixo lá do gabinete. Então, é uma coisa totalmente descabida, e aquilo que o vereador Dirceu falou recai muito bem no que nós estamos discutindo. Quando vai dar nome de rua, conforme o vereador Carlinhos muito bem falou, o prefeito pega e veta. Mal informado, que é o pior. Que o vereador é o que menos tem culpa em relação ao veto do prefeito. E aí, quando você pede providências num setor essencial, que é um centro comunitário, nós estamos esperando as respostas do Paganini desde setembro de 2015, que foi aprovado aqui, ó. Eu, o vereador Maurício, o vereador César e o vereador Carlinhos. Os outros nobres vereadores não estavam aqui, mas nós temos o direito de saber por que ele não retornou esse requerimento, César, há 3 anos e meio. E o centro comunitário lá está do mesmo jeito ou pior. Aí, em 2018, novembro de 2018, aqui entram todos os vereadores, os 10 que aqui estão. A mesma coisa. Então,
ele tem que dar uma resposta para nós desses requerimentos. Eu vou fazer um ofício pedindo informações desses requerimentos na semana que vem, para ele dar uma resposta para nós do porquê de até hoje, 3 anos e meio, não foi feito. Quantas vezes ele foi no Eleutério? Ele foi pedir voto para deputado lá. Será que ele não viu como é que estava o centro comunitário? Certamente não. É isso que nós temos que analisar. A gente tece críticas, mas isso aqui não tem cabimento. E partiu de um vereador da base do governo, não partiu de um vereador da oposição. Agora, o Eleutério merece consideração. O César muitas vezes aqui já falou, daqui a pouco o Eleutério vira para Jacutinga, porque Jacutinga faz mais coisa que Itapira. Muita gente do Eleutério está indo trabalhar na empresa nova, César, lá em Jacutinga, porque não tem opção de trabalho no Eleutério. Agora, um centro comunitário serve para aniversário de gente carente, serve de reunião de bairro. Eu acho que esse prefeito, com os vereadores da base do governo, deveriam ir fazer uma reunião lá nesse centro comunitário, para os vereadores que estão vendo os problemas, mostrar para o prefeito está aqui, o senhor não arrumou faz 3 anos e meio. O vereador Luan, que é o presidente da Câmara, muito bem fez há um mês atrás, em rede social, esse mesmo pedido. Então, se não faz para a oposição, ao menos dê uma satisfação para quem defende os projetos dele aqui na casa. Vereador Maurício foi líder, vereador Luan foi líder, vereador Dirceu é o atual líder. Não tem explicação. Agora, quem vai pagar a conta é o pessoal do Eleutério, por não usufruir do centro comunitário. E quem vai pagar a conta é o município de Itapira, porque essa empresa aqui, certamente, se for procurar o prazo de 5 anos, que é de responsabilidade dela, já foi expirado. Então, se não tem dinheiro para a saúde, pronto-socorro está sobrecarregado, conforme o Dirceu falou, vai ter dinheiro para pôr mais médico lá? Não vai. Que daqui a pouco o dinheiro vai sair do cofre público para arrumar o centro comunitário do Eleutério, que não é justo com a população, nem do Eleutério e muito menos de toda a cidade de Itapira. Boa noite. Está em votação o requerimento 30/2019, aprovado por todos. Justificativa, senhor presidente. Justificativa, vereador Carlinhos. Eu tenho insistido bastante aí no requerimento pelo fato, eu tenho uma presença constante em Eleutério, eu estive lá na segunda-feira passada, eu tive sexta, eu vou constantemente de lá e vejo as melhorias que o bairro precisa. Então eu sou sempre muito cobrado, Carlinhos, e a reforma do centro comunitário, Carlinhos, a reforma do centro comunitário. Então, eu tenho que fazer o meu papel, eu tenho que trazer para o conhecimento da administração. Então, eu estou aqui mais uma vez pedindo, em nome da população, que seja feita essa melhoria, que a empresa responsável, se não for amigavelmente, que seja judicial, ela tem que arcar com o ônus que ela causou. Na hora de receber o dinheiro, ela recebeu, então ela tem que dar conta daquilo que foi contratado. Eu acho que a população está lá, a população cobra mesmo, e a gente está aqui para isso, para trazer as reivindicações do povo. Então é o meu papel, então eu estou aqui mais uma vez cobrando as melhorias lá para o centro comunitário, assim como também para a Vila do Eleutério, como em outros setores da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo bom, senhor. Vereador Dirceu. Eu tive presença hoje na reunião com o prefeito, eu vi o quanto o Carlinhos ficou bravo lá. Chegou a dar murro na mesa, bater. E eu acho, Carlinhos, vamos sentar com ele essa semana, Luan, né, e vamos cobrar, porque daquilo, muito bem falou o Rafael, daqui um dia passa o prazo da empresa, quem vai ter que arrumar? Vai ser o povo, vai ser nós, vai ser o público. Então temos de cobrar da empresa, justamente, ou judiciariamente, ou tem que fazer. Porque passou o prazo, acabou, meu filho. Na vida nossa empresa é 5 anos que faz. Dentro de 5 anos nós somos responsáveis pelo que acontecer. For mal feito, nós temos de fazer de novo. Então, vamos cobrar, vamos semana agora, o Maurício
ajudar nós também, na reunião, nós 5, 6 da base, e o senador falar, vai fazer, e pronto. Porque fica feio para nós, né? 5 anos, 4, 5 anos sem fazer. Então, cara, de parabéns, e tem essa mesmo, tem de cobrar. Eu lembro muito bem aqui nessa casa, o Sebastião Manuel, vou usar o nome dele, era chamado com formiguinha. Ele cobrava cedo, ele cobrava tarde, ele cobrava no dia, ficava até que o saco cheio e fazia. E assim tem que fazer. Parabéns. Viu, Luan? Uma coisa, já que vocês vão cobrar, faz um favor para mim. A rua Avenida Wilson Carmasco. Cobra isso daí para mim também. Que lá, aquela avenida lá tá feio, viu? Infelizmente, acho que já foi arrumado umas 2 vezes, né? E a empresa, infelizmente, não fez nada. Embaixo, né? Isso. Bravo. A presidência queria justificar também, porque ela também esteve em Eleutério, a pedido de alguns moradores, em uma visita, e realmente é um absurdo. Infelizmente, é um absurdo, sim, deixar isso acontecer. Uma empresa que poderia ser responsabilizada e que, infelizmente, podemos perder um prazo e o poder público ter que arcar por uma obra mal feita de uma empresa irresponsável, na minha opinião. Mas temos, sim, fazer nossa parte, fazer o papel do vereador. Ir lá fiscalizar, indicar, oficiamos o prefeito, fizemos requerimentos, fizemos indicações e vamos continuar fazendo, desde que o povo Eleutério tenha seu centro comunitário adequado para o seu uso. Justificativa, vereador Maurício. Estamos juntos com o Carlinhos. Com certeza. Está apoiado. E César? Está cobrado, vai dentro lá. Justificativa, senhor presidente. Justificativa, vereador Rafael. Conforme o líder do prefeito aqui, o senhor Dirceu, mencionou, também peço encarecidamente, como vereador, que tomem providências também com relação ao centro comunitário lá no Braz Cavenaghi, junto com o Hélio Nicolai. Já foi feito aqui por mim, pelo Carlinhos, eu acho que outros vereadores também fizeram. Então, são coisas que são necessárias. Então, fica aqui endossado, vereador Dirceu. Certamente o senhor vai estar reunindo, cobrando, que também tome uma providência em nome do Hélio Nicolai, do Braz Cavenaghi e de outros espaços aí que estão em situações semelhantes. Obrigado. Requerimento 30. Você vai justificar? Justificativa, vereador Mino. O que me assusta um pouco, eu acho que aí que eu não quero entrar na parte política, né? Mas existe todo um grupo de pessoas que eu acho que é inadmissível chegar num ponto desse. Uma coisa que vem rodando desde 2015, essa empresa deve estar dando risada porque vai se perder o prazo e com isso outras coisas acontecendo. Então, para que não caia isso sobre o prefeito, né, que depois fala que a gente está com sangue nos olhos e tal, ele tem que cobrar, presidente, todas as pessoas subordinadas a ele. Alguém está falhando numa situação dessa. Alguém está falhando. Não sabe se é engenharia, não sabe se é secretaria, o qual dela que é, mas não pode. É uma situação em que a gente, todos aqui de acordo, oposição e situação, um assunto que já veio à pauta 4 vezes durante 4 anos. Isso passa a ser vergonhoso para todos nós. Entendeu? Alguém está errando nisso. E isso tem que ser, sabe, imediatamente consertado. Essa que eu acho que é a minha justificativa. Requerimento 32/2019. Requer oficiar o deputado federal Fausto Pinato e o deputado estadual Barros Munhoz para que façam gestão, objetivando a construção de estação de tratamento de água em Barão Ataliba Nogueira. Está em discussão, está em votação, aprovado por todos. Sem mais matérias, a presidência agradece a presença de todos os funcionários da casa, todo o público presente, todos os vereadores. Desejo uma boa noite e uma boa semana a todos. Está encerrada a sessão.